Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Pessoal, dando continuidade então, tá? A disciplina está quase acabando, né? Nós temos a aula de hoje, a aula que vem. E temos a prova e a recuperação. E é isso, né? Estou pensando hoje é 13, 20, 27 e dia 4, é isso? É, dia 4, acho. Tá? Então, assim, pessoal, a gente está chegando no final da disciplina, a gente acabou não tendo as aulas práticas, né? Mas vamos ter essas aulas práticas, não se preocupem, tá? A escola vai né, conforme for liberando, né, pelos decretos, a possibilidade de realizarmos as aulas práticas, nós vamos ajustando no calendário para irmos realizar, tá certo? Vocês não vão ser prejudicados em relação a isso. A gente vai, né, vamos ali com a escola ali tentar achar né, uma melhor data para a gente realizar isso, né, a partir do momento que a gente possa fazer isso, que nesse exato momento a gente não pode devido ao decreto, né? E bem, só para ficar claro, tá, que não se preocupe em relação às aulas práticas que nós vamos tê-las. Não vamos ter todas que nós iríamos ter, né? Mas nós vamos ter o suficiente para vocês terem uma base, né? Terem um conhecimento sobre aquilo, né? Eu escolhi, no caso, as que são mais relevantes, né? Que tinha aulas práticas que eram um pouco mais repetidas, né? Que eram um pouco mais... é a mesma forma de fazer, só muda o kit, daí essa a gente corta fora e vamos focar nas práticas que realmente, né, são mais diferentes uma das outras, que aí vocês têm que saber bem, tá? Então, em relação a isso, tranquilo, né? Eu vou passar por algum momento, eu vou falar com vocês sobre isso, talvez pelo Zoom, alguma coisa assim, mas para quem assistiu aqui, então, né, se puder avisar os outros colegas sobre isso, então, que eu falo sobre as aulas práticas no vídeo, eu agradeço, tá? Pessoal, miopatias, então, tá, vai ser quebrado em duas partes, né? A princípio, né? Vamos ver. Até tem que confirmar se semana que vem já não tá a prova de vocês. Eu ajustei o calendário ontem, mas eu já me esqueci se eu coloquei a prova semana que vem. Se não me engano, eu tinha colocado outra aula de homeopatia, a parte 2, que a gente vai falar mais sobre as doenças, né? Que aqui eu só explico o que é. Tá? Mas enfim, vamos seguir e depois eu vejo e falo com vocês, tá? Então, gente, o que são miopatias, tá, pessoal? Miopatias então, são doenças musculares, tá? São doenças, então, que em geral afetam as fibras musculares, fazendo com que elas não tenham uma função como deveriam ter. Ou, às vezes, ela tem dificuldade de fazer a contração, ou às vezes ela faz contração involuntária, ou às vezes ela não consegue fazer o relaxamento. Então, uma série de fatores, né, uma série de problemas que podem vir a afetar as fibras musculares, sendo que elas podem ser, então, hereditárias, né, isso vai vir, né, de alguém da sua família, né, do seu pai, da sua mãe, ou de algum gene ali relacionado à sua família, tá? Ou adquiridas, que são daí por questões ambientais, questões de infecção, enfim, uma outra série de fatores aqui, que a gente vai explicar mais tarde, tá? Tá, então, já que temos, então, essa forma, que algumas dessas doenças, então, elas são hereditárias, então o médico, ao tentar diagnosticar o paciente, ele vai o quê? Conversar com o paciente. Então, essa anamnese nada mais é que o quê? É você conversar com o paciente. Perguntar, tá, mas você está com fraqueza, você está com falta de fôlego, você está com cãibra, tá, mas quando que está acontecendo isso? Faz quanto tempo que está acontecendo isso, né? Sem comer alguma coisa diferente, né? Alguém da sua família tem esses mesmos sintomas, tá? Então, a anamnese e o exame físico, então, eles vão ser um dos principais exames, né? Os principais diagnósticos ali para fazer o direcionamento das investigações complementares, tá? Então, assim, os testes bioquímicos que a gente vai ver, eles vão ser... Primeiro, eles vão passar por essa fase aqui. Primeiro, o paciente passa por a anamnese e o exame físico, tá?
para depois aí o médico pedir qual o exame, né, bioquímico que ele vai querer. Porque a gente vai ter alguns ali que ele pode pedir, tá? Dependendo da suspeita que ele está tendo, que o paciente está apresentando, ele vai direcionar para um ou para outro, tá certo? Então, que nem eu estava falando, essa anamnese é muito importante. Por quê? Porque tem que ver quanto tempo está durando isso, se desde criança a pessoa tem, se é uma coisa que vai e volta, se alguém na família já teve, tá? Então, a história clínica deve ter dados sobre a época do aparecimento dos sinais e sintomas, tá? Isso é básico em qualquer diagnóstico, né? Tipo, faz quanto tempo você está apresentando isso? Faz quanto tempo você está apresentando essa cãibra, tá? Faz quanto tempo você anda com essa fraqueza muscular? Tá? Essa tetânia, tá? Que é as contrações involuntárias. Tá? Então, tudo isso vai ajudar no diagnóstico, ou pelo menos para ajudar a direcionar ele. Pode ser essas aqui, vamos pedir esses exames para ter certeza. Tá? Então, sinais estão, progressão do mesmo, tá? Tá aumentando a dor, tá aumentando a fraqueza, tá? O efeito da dieta, do exercício, você faz exercício físico, dói, tá? Você está perdendo força, tá? Temperatura ambiente, da medicação e de outros fatores do quadro clínico. Porque, por exemplo, às vezes o frio pode acarretar, né? Dá mais câmera no frio, mas é só isso? Será que é em relação à temperatura? Tá? Você está tomando algum medicamento? A gente sabe que alguns medicamentos vão interferir na rota ali, por exemplo, das bombas de potássio e sódio, tá? Vai ter medicamentos, então, que vão aumentar os espasmos. Enfim, se você já leu a bula do medicamento, você vai ver que não é tão incomum assim você ler ali que aquele medicamento, como efeito colateral, pode ocasionar espasmos musculares, tá? Então, se a pessoa está tendo espasmo, ela está tomando medicamento, provavelmente não é uma doença, uma doença mais grave, né? É algo só relacionado ao efeito colateral daquele medicamento, tá? A ocorrência, então, da coloração urinária, daí, tipo, mioglobinúria, tá? Indica, então, danos no rim, tá? Porque algumas doenças musculares acabam, né, fazendo com que ocorra alguns danos no rim, fazendo com que, né, os glóbulos dos néfrons, tá, sofram danos, fazendo com que, então, hemácias acabam caindo na urina, né, e a pessoa, então, vê, então, aquela nossa senhora, tá difícil hoje. A pessoa observa o sangue na urina, tá? E com isso, então, ela acaba assustando, porque é uma coisa muito visível, ela vai procurar um médico. Então pode ter esse sangue na urina, né, esse dano no rim, ele pode ter causas musculares, tá? Pode ter, então, relação a doenças musculares. Desenvolvimento neurológico, principalmente motor, no caso da doença iniciar na infância. Por quê? Porque a gente vai ter as miopatias, então, elas têm tanto, né, nós temos basicamente dois tipos de miopatias. Uma que é relacionadas ao sistema nervoso e outra relacionada ao tecido muscular energético, né, muscular esquelético, tá? Dependendo se é uma coisa que progride desde a infância, tem a ver com relação a desenvolvimento motor, em geral, isso é problema neuronal, é sistema nervoso, tá? Agora, se é questão de fadiga, de cãibra, em geral, em relação a tecido muscular, certo? Então, a história familiar é de grande importância, que eu falei para vocês, pois muitas dessas doenças musculares, elas são hereditárias, tá? Então, o médico, né, ao fazer a anamnese com o paciente, ele vai conversar com o paciente, vai perguntar, e ele vai acabar perguntando, mas algum dos seus parentes já teve isso, né? Seu pai, sua mãe, seu avô, um tio distante, tá? E, então, a ocorrência de casamentos consanguíneos, tá? Em padrão de herança pode, então, contribuir para o diagnóstico. Por exemplo, eu chego lá, tipo, meu pai teve, minha mãe, né? Minha mãe teve, eles eram primos, né? Então, vai muito, provavelmente, né? É uma miogenia relacionada a gene, né? Hereditário, tá certo? Agora, nunca tive nada disso na minha família, então provavelmente então deve ser algum outro problema, né? Que daí vai ter que ser averiguado, vai ter que ser
diagnosticado. Tá? Então, quais são os principais sintomas, então? Tá? Dor muscular em repouso, tá? A gente tem essa dor em repouso, é muito comum, tá? Em miosites virais, tá? Podendo, então, ela está acontecendo, então, miopatias inflamatórias, tá? Como a poliomielite e a miosite de inclusão, tá? Então, aqui, pessoal, o paciente está se queixando, né? O paciente está com febre, está em descanso, mesmo em descanso, ele está sentindo dor muscular, tá? Como se ele tivesse corrido uma maratona, tá, pessoal? Provavelmente ele está sofrendo uma infecção viral no tecido muscular, tá? Então, aqui, geralmente, então, lesão em tecido muscular esquelético, tá? Você devido às presenças da inflamação, se você pedir um exame de sangue, ele vai estar alterado, então, que vai estar alterando a proteína C reativa, por exemplo, tá? Vai estar alterado, então, algumas enzimas presentes dentro dos músculos, tá? Porque justamente a célula vai estar sofrendo dano, né? Ela está sofrendo infecção viral, ela vai estar se rompendo em geral e liberando essas enzimas na circulação, né? Então isso vai ser detectado. A gente vai falar sobre essas enzimas depois, na parte de diagnóstico da doença. Tá? Então a gente vai, com isso, então, juntando tanto essa questão da descrição do paciente pela doença, tanto quanto esse exame, né, de sangue que vai ser realizado, você consegue, então, diagnosticar, então, uma miosite viral. Tá? Você vai ver ali leucócitos alterados para cima, você vai ver ali aumento da proteína C, aumento de algumas enzimas presentes no músculo esquelético, você vai ver, então, que provavelmente a pessoa está tendo uma infecção viral. Tá? Dor muscular durante o exercício, pessoal. Aqui, né, já muda, tá? Aqui, então, quando o paciente está, né, relata uma dor durante o exercício físico, é porque provavelmente esse tecido muscular está sofrendo dano por falta de energia, tá? O paciente está correndo, a célula muscular ela demanda muito mais energia quando está em movimento, tá? E por algum problema, né, da metabolismo, por exemplo, o problema ali do glicogênio, não sei se vocês vão lembrar disso, nós temos o glicogênio dentro do músculo, que é o estoque de açúcar, tá? Alguma enzima, né, com problema, tá? Ou algum problema na quebra do lipídio em ácido graxo, tá? Ou algum problema, então, na oxidação, ali, na geração de ATP dentro das mitocôndrias, tá? Tudo isso pode ser o quê? Tudo isso indica, então, que vai levar ao quadro de dor do paciente. Por quê? Porque se uma dessas fotos estiverem afetadas, se tem alguma enzima ali que não está quebrando o glicogênio, ou não está formando o glicogênio, tem enzima ali que não está quebrando os ácidos graxos, não está quebrando triglicerídeos, tem enzima ali que, né, enfim, vai faltar energia para o tecido muscular e devido a essa falta de energia vai começar a criar dano muscular, tá? Esse dano vai causar, então, a dor durante o exercício, tá? Então, além disso, as distrofias musculares também podem cursar com dor ao exercício. Câimbras musculares, tá? Então, tanto a questão da dor muscular como a câimbra muscular tem os mesmos, tem os mesmos razões, tem os mesmos motivos. Então, provavelmente, tá? A câimbra muscular vai estar relacionada, então, com dor muscular, que vai estar relacionada, então, com uma restrição ao acesso do metabolismo energético dentro desse tecido muscular. Tá? Contratura muscular, então, né? Então, principalmente, quando você tem problema na contratura muscular, então, provavelmente a pessoa, né, tem alguma doença relacionada ao glicogênio muscular, tá? Ou tem enzimas ali que não está gerando glicogênio muscular, ou tem enzimas ali que não estão quebrando o glicogênio muscular quando o tecido está em demanda de grande quantidade de energia, tá certo? Miotonia, pessoal. Então, miotonia, então, é uma contração muscular, tá? Que ela é indolor, não dói, e é involuntária. Então, o músculo ele contrai de uma forma involuntária e fica contraído de uma forma involuntária, tá? A contração que inicia isso pode ser voluntária, tá? Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouquinho, que a pessoa, tipo, mostra que, tipo assim, ela dá uma batidinha, você tem a contração, tá? Que a contração ali, no caso, foi involuntária, mas ela poderia fazer a contração voluntária, e só que o relaxamento demora a acontecer. Tá? O relaxamento daquele músculo demora a acontecer. Isso é clássico de miotonia. Tá? Então, quando a fibra muscular ela
tem uma contração sendo voluntária e involuntária no início, só que mantém essa contração de uma forma involuntária por um grande tempo, nós temos então o quadro de miotenias, tá? E ocorre em várias doenças relacionadas ao músculo, tá? Ó, eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês. Ó, vai bater de novo, ó. Teve a contração, olha o tempo que demora para ter o relaxamento. É muito tempo, pessoal. Quando você bate numa pessoa normal, você vai bater e vai voltar. Se a pessoa está relaxada, ela vai bater e voltar. É quase instantâneo, você mal vê. Tá? É só tipo assim, ó, tof, tipo, vai e volta. Aqui vocês vejam que ele teve a contração, ele fica com a contração por alguns segundos, tá? Isso aqui é clássico, pessoal, do que? Caralho. Aqui. Isso é clássico desse quadro, então, que eu falei para vocês, tá certo? É o quadro, então, de miotonia. Tá? Fraqueza muscular, tá? Em geral está afetado nos grupos musculares proximais de forma mais intensa que dos distais. O que é isso? O que é o grupo proximal? O que é o grupo distal? O grupo proximal, pessoal, são os músculos que ficam mais perto do tronco. Então, são os músculos perto do pescoço, perto do peito, tá? Perto aqui do braço, tá? Perto aqui da virilha, tá? Esses são os músculos, então, considerados músculos proximais, que ficam mais próximos do tronco. Os músculos distais, então, são os músculos mais afastados do tronco, que ficam nos nossos membros, em geral. Tá certo? Então, as pessoas vão ter uma dificuldade, né, de correr, tá? Subir escada, de pentear o cabelo, tá? No meu caso, eu não tenho essa dificuldade, né? Porque eu não tenho cabelo, mas, né, pessoas que têm a fraqueza muscular, elas têm um certo grau de dificuldade, então, para fazer atividades simples, como, por exemplo, levantar um prato, enxugar um prato, fazer isso aqui, pegar, tipo, uma bacia, sabe? Ou, tipo, às vezes, dependendo do grau de fraqueza muscular, a pessoa não consegue levantar o garfo, ou mastigar, tá? Então, esse grau, essa fraqueza muscular varia, então, da doença que a pessoa está tendo, né? Do tipo de miopatia que essa pessoa está tendo, e varia também do tempo, tá? Geralmente ela progride, geralmente ela começa mais fraquinha e vai progredindo para algo mais grave, tá certo? Fadigabilidade, tá, pessoal? Então, situação da fraqueza muscular durante a atividade física, tá? Então, a pessoa, por exemplo, a pessoa consegue caminhar daqui até a porta tranquilo. Daqui 1 mês, 2 meses, ela está começando a caminhar até aqui a porta, começa a se sentir exausta, cansada, tá? Tá com fadiga muscular, tá? Isso aumenta ainda mais a sensação de fraqueza muscular, tá certo? E ocorre principalmente na miastenia graves, tá? Uma doença autoimune que anticorpos, então elas acabam se ligando, né? Acabam reconhecendo os receptores, então, ali, neuromuscular, tá? Gerando uma resposta indevida contra aquele tecido, tá? Fazendo com que, então, a pessoa tenha perda danos ali nesse tecido neuromuscular ali, né? Na junção entre o neurônio e o músculo, tá? Você vai ter anticorpos ali que vão se ligar nessa junção, que vai causar dano, vai causar todo um processo inflamatório, e a pessoa, ela acaba o quê? Perdendo tendo fadiga, perdendo a força muscular, tá? O meu primo teve isso, tá? Na verdade, é uma doença que ela pode voltar. Meu primo foi assim, é uma doença autoimune, que nem eu já expliquei para vocês, o nosso depressão, ansiedade, estresse, ele acaba influenciando o sistema imune, porque a gente vai ter ali neurotransmissores que também servem como sinalizadores ali para chamados de interleucinas, que são sinalizadores do sistema imune, tá? Tudo meio interligado, pessoal, tá? Meus tios estavam separando, tá? Foi uma separação litigiosa, assim, eles brigaram bastante e tal, e no meio tudo ficou meu primo, tá? E meu primo acabou sendo afetado com isso, né? Por essa separação, por essa briga, e foi o gatilho que precisava para, né, disparar a miastenia graves dele, tá? Ele já tinha a predisposição a isso, só que a separação, né, estresse e depressão do meu primo, então foi o gatilho. Então meu primo começou a ficar fraco, só que ele não percebia, sabe? Ele jogava a bola assim, e, pô, dá um piquezinho, já tá cansado, dá fadiga, já, sabe?
Chegou num ponto, pessoal, quando ele começou o tratamento, que ele estava tão mal já, que ele estava com dificuldade em se alimentar. Ele ficava deitado na cama, alguém tinha que dar comida para ele na boca. Tá? Por sorte, o tratamento funcionou. Tá? Ele tomou corticoides, ele ficou bem, né? Feito para o corticoide, ficou com o rosto todo cheio de espinha. Ele ficou inchado, ficou muito inchado, sabe? Porque você tem muita retenção de líquido, né? Enfim, teve tudo isso, mas ele conseguiu se recuperar. Hoje está bem controlado, ele tem uma vida normal, ele virou pai, tipo, há uns 4 meses que o filho dele nasceu, tá? E ele tá normal, trabalha, né? Tá lá, não sei, acho que joga bola, não sei se tá jogando, não sei se joga. Primeiro tá na pandemia, não tá jogando, né? Mas mesmo se não tivesse, não sei se ele continua jogando bola, mas enfim, ele consegue ter uma vida normal, tá? Devido ao tratamento com corticoides, tá? Mas enfim. Aqui, então, essa fraqueza então, foi devido à mudança autoimune, mas pode ser, então, relacionada ao metabolismo do paciente, tá? Ausência de vitamina, algum problema enzimático, ou doenças mitocondriais, tá? Mitocôndrias estão danificadas e não estão gerando ATP da forma como deveria estar gerando, tá certo? Atrofia muscular, tá? Então, a diminuição da massa muscular ocorre nos grupos musculares proximais, na maioria das miopatias. Tá? Então, você tem perda de fibras musculares, então a pessoa fica mais fraca visivelmente, né? Ela tem a perda de tecido muscular, então ela fica mais seca, ela fica, né? Perde aquele volume que a pessoa geralmente tem, tá? Os quadros neurogênicos não levam a atrofia muscular maior do que nas miopatias, tá? Então, problemas neuronais, então, levam a atrofia muscular. Em geral, quando a pessoa tem atrofia muscular, é mais comum que isso seja um quadro neurológico do que algum problema com tecido muscular, provavelmente dito. Tá? Retração tendinea, tá? É a degeneração da musculatura esquelética com substituição das fibras musculares por tecido conjuntivo adiposo, tá? Que ocorre então algumas doenças neurogênicas hemiopáticas. Então o paciente ele perde completamente, ele vai perdendo o tecido muscular, transformando aquilo em tecido adiposo com tecido conjuntivo. Até posso procurar imagens depois, fica uma coisa muito assim, ó, a pessoa fica os músculos aí ficam tudo caídos, sabe? Tipo, pensa uma pessoa que tipo tinha uma grande quantidade de tecido adiposo e ela ficou magra, ficar todo aquele tecido caído. Então, não que isso tenha relação, mas só para explicar como fica o formato do corpo. Fica uma coisa meio mole, fica bem estranho, pessoal, bem estranho mesmo, tá? Também, então, essa retração tendínea, então, é relacionada, então, a algumas doenças miopáticas, tá? Como, por exemplo, na distrofia muscular de Duchenne, tá? E outras distrofias musculares, tá? E a gente vai ver na próxima aula, então, o que é essa distrofia muscular de Duchenne. Vamos explicar um pouquinho melhor sobre elas, tá? As doenças, as doenças miopáticas, a gente vai falar na aula que vem, tá? Aqui eu só estou dando uma introdução e diagnóstico dessas doenças. Eu vou pausar um pouquinho, pessoal.